super bate-papo. Antes da gente entrar mesmo num assunto mais especificamente, falando do racismo no futebol, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre racismo, que, assim, do meu ponto de vista, existe algumas, vamos dizer, definições que seriam interessantes as pessoas terem na cabeça na hora de conversar. Você vê que a gente falou preconceito e falou racismo. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, preconceito e racismo. Mas, na realidade, tem uma diferença muito significativa que deve ser levada em conta quando você faz certas discussões ou quando você assiste algumas cenas com Cecil. Porque o preconceito, ele se trata, na realidade, de uma posição existencial subjetiva, individual da pessoa, né? O preconceito, como se diz, é um preconceito. É aquilo que a pessoa acredita antes de provar. Ela primeiro acredita e depois ela sai procurando no mundo alguma coisa que comprove aquilo que ela acredita, né? Em geral, isso a gente chama de um pensamento religioso, né? Primeiro você tem fé, você acredita que Deus existe, e aí você assiste a algum evento e fala aí, esse é Deus agindo nesse caso, né? Às vezes eu vejo uns vídeos daqueles que o carro passa do lado da pessoa, não sei se já viu esses Deus vídeos. salvou, né? Aí a mão de Deus estava ali e tal, então quer dizer, porque a pessoa acredita e ela encontra aquele fato ali. O pensamento científico é invertido, né? Ele é um conceito criado posterior. Primeiro você estuda a realidade e depois você forma o seu conceito, né? Em geral, você tem que estar aberto para que quando você tem, que todo mundo tem um preconceito, uma primeira impressão das coisas, quando você vai fazer uma pesquisa científica, o que você vê na realidade acaba indo contra aquilo que você acreditava anteriormente e você vai ter que aceitar o concreto para fazer o seu conceito, né? Então, essa é a diferença entre o pensamento religioso e o pensamento científico, e isso seria o preconceito, que é exatamente a pessoa acreditar, no caso do racismo, que é o preconceito que nós chamamos de preconceito de cor, é achar primeiro que cor é uma raça, né? Que os homens são divididos em raça, tem a raça branca, a raça negra, e mais ainda existe uma ideia de que a raça branca é a raça superior. É óbvio que isso, pouquíssimos negros conjugam esse pensamento, né? Em geral são os brancos, né? Eu, por exemplo, acho que a raça, como diria a minha avó, né? A raça 6,5 que é a raça superior, mas eu ainda não encontrei muitos elementos, a não ser eu, para comprovar isso, né? Agora, o racismo não. O racismo, ele já é algo institucional. O racismo, ele é exercido por uma instituição. A pessoa tem que ter poder institucional para ela exercer o racismo. O racismo está ligado ao preconceito? Sim, a pessoa vai exercer o racismo porque ela tem a crença de que, por exemplo, os negros não... como nós já ouvimos muito, né, Benê, os negros são uma raça preguiçosa, indolente, violenta, né? Então, aí ele se sente no direito de usar aquele poder, ou um grupo, de colocar esta raça inferior em seu devido lugar. Muitas vezes eles vão colocar essa raça inferior no seu devido lugar, porque como raça inferior, né, teoricamente, ela pode, se ela se misturar à raça superior, a raça superior será diminuída, né? E por isso, muitas vezes, o que nós temos é a tentativa de exterminar aquilo
como aconteceu na Alemanha nazista, exterminar os judeus, porque eles poderiam infestar a raça ariana branca superior, né? Eu acho que esses conceitos são interessantes. Uma das coisas que geralmente acontece é que as pessoas, quando vê o porquê nós temos uma lei que diferencia racismo e injúria racial, né? Em que pese agora ter uma igualação na punição, continua-se tendo duas leis. E muita gente confunde a verdadeira a injúria racial, que está mais ligada ao indivíduo em si, com o racismo, que é ligado à força institucional. E eu digo que isso é importante por quê? Porque quando acontece um caso de injúria racial, no meu entender, o que devíamos cobrar das autoridades é que se fizesse uma investigação sobre racismo, que é o que não acontece. Por exemplo, eu lá vi uma notícia no Nordeste, um empresário foi lá, estava naqueles hotéis 5 estrelas, não sei o que lá, daí pediu para tocar água da piscina, porque tinha visto um negro lá dentro da piscina, né? Bom, ele foi levado lá, injúria racial, naquela época, pagou 3 cestas básicas, né? No Brasil nunca ninguém foi punido ou preso por racismo, só por injúria racial. E acontece que ele era dono de empresas. Ou seja, ninguém foi investigar se na empresa dele ele cometia, de fato, o que nós podemos dizer racismo, porque ele é dono da empresa. Aí sim, é uma instituição, ele pode cometer o racismo. E ninguém cobrou que fosse lá na empresa saber quantas vezes ele dispensou negros muito bons, se os negros ganham menos do que os brancos, né? Então, esse eu acho que é uma coisa que a gente deveria discutir mais e cobrar mais, e talvez tivesse que fazer, institucionalizar mesmo a obrigatoriedade de se quando você condena por injúria racial, seja obrigatório que você faça uma investigação se essa pessoa, né, você condena lá um juiz por injúria racial e você obrigatoriamente tem que ver se lá, quando ele dá a sentença dele, ele não comete, aí sim, racismo, né? Então aí fica lá 3 cestas básicas e tudo bem. Bom, isso aí é o que eu posso dizer. Super bate-papo!